Fala pessoal, dando sequência ao estudo da ótica, da refração, vamos analisar agora as lentes esféricas. Atenção que a lente é um sistema óptico transparente, portanto, permite a passagem da luz, e a lente é capaz de desviar os raios luminosos. As lentes, elas estão presentes no nosso dia a dia. Aqui ó, nós temos situações em lentes corretivas que corrigem anomalias visuais. Temos também uma lente usada em máquinas fotográficas ou em máquinas filmadoras. Nós temos várias aplicações para as lentes esféricas. E elas levam esse nome, lentes esféricas, porque elas derivam de esferas. Uma lente esférica é formada por superfícies esféricas ou por uma superfície plana e a outra esférica. Nós podemos subdividir as lentes de acordo com as suas bordas. Nós temos aqui ó, as lentes de bordas grossas. Veja, borda grossa, borda grossa, borda grossa. Podemos analisar também as lentes de bordas finas. Aqui nós temos bordinha fina, fina e fina. Não importa se é de borda grossa ou de borda fina, todas as lentes esféricas estudadas no ensino médio são lentes estreitas, são lentes delgadas que apresentam uma pequena espessura. Então aqui, ó, as lentes de bordas finas são lentes delgadas. As lentes de bordas grossas são lentes delgadas também, elas são estreitas de pequena espessura. Todas as lentes que terminam aqui ó, com côncava são lentes de bordas grossas. E as lentes que terminam com convexa são lentes de bordas finas. Além das bordas, podemos analisar o comportamento óptico da lente, a vergência da lente. Nós temos as lentes que concentram os raios em um único ponto, que são chamadas lentes convergentes. E temos também as lentes que espalham os raios, as chamadas lentes divergentes. Atenção com a simbologia. Esse é o símbolo usado para representar uma lente divergente. E esse é o símbolo usado para representar uma lente convergente. Atenção, o comportamento óptico da lente, se é convergente ou divergente, depende do índice de refração da lente, o índice de refração do meio em que a lente está inserida e também das bordas. Então, muita atenção, dá um jeito de memorizar esse quadro, essa tabela. Nós temos aqui, ó, lentes de bordas finas. Se o índice de refração da lente, se o índice da lente for maior do que o índice do meio onde a lente está inserida, essa lente tem comportamento convergente. Agora, se o índice de refração da lente for menor do que o índice de refração do meio, essa lente de borda fina tem comportamento divergente. Podemos analisar as lentes com bordas grossas. Toda lente de borda grossa em que o índice de refração da lente é maior do que o do meio, a lente tem comportamento divergente. Agora, se for uma lente de borda grossa, com o índice de refração da lente menor do que o do meio onde ela se encontra, ela tem comportamento convergente. Vamos tentar simplificar isso. Na maioria das vezes, nós utilizamos lentes de vidro, de plástico ou de um polímero qualquer. Então, o índice de refração da lente é maior do que o do meio, porque o meio onde as lentes estão inseridas no nosso cotidiano é o ar. E o índice de refração do ar é 1. Então, regra geral, né, vai depender do que a questão propõe, o índice de refração da lente é maior do que o do meio. E se for uma lente de borda fina, ela terá um comportamento convergente, exatamente o que está proposto aqui. Muita atenção com o comportamento óptico da lente. Conhecendo os elementos das lentes. Aqui temos as lentes convergentes, deixa eu destacar, lentes convergentes e lentes divergentes. Dá uma olhada na simbologia. Converge, diverge.
As lentes apresentam um centro óptico, que é onde o eixo principal toca a lente. Nós temos o foco objeto e temos o foco imagem, o FI, foco imagem. Esse Azinho é o chamado ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal é uma distância que equivale a 2 vezes o foco, equivale a 2 vezes a distância focal. Lá nos espelhos esféricos, quem era o dobro do foco? Era o centro de curvatura. Aqui na lente, como são lentes fininhas, são lentes delgadas, o centro de curvatura está muito longe. Então, nós trabalhamos com o ponto antiprincipal, que equivale a 2 vezes a distância focal. De maneira muito similar ao que aconteceu lá com os espelhos, nós temos os raios notáveis, analisando os raios notáveis para as lentes convergentes. Então, o raio ele vem paralela ao eixo principal, ele atravessa a lente, sofre refração e ele passa pelo foco. Um outro raio, o raio que incide no centro óptico da lente. Ele atravessa a lente, sofre refração, mas ele não sofre desvio. Ele vai embora. E temos o raio que concorre ao raio que incide paralelo. O raio que incide passando pelo foco. Ele atravessa a lente e ele continua a se propagar de maneira paralela ao eixo principal. Então, incidiu paralelo é refratado passando pelo foco. Incidiu passando pelo foco é refratado paralelo ao eixo principal. Incidiu no centro óptico, o raio não sofre desvio. Veja que aqui nós temos a lente convergente. Para as lentes divergentes, é o mesmo esquema. Nós temos o raio que incide paralelo ao eixo principal, atravessa a lente, já que é uma lente divergente, ele se espalha. Mas o seu prolongamento passa pelo foco. O raio que incide no centro óptico da lente, ele atravessa a lente sem sofrer desvio. E por fim, temos o raio que incide com o prolongamento passando pelo foco. Ele é refratado de forma paralela ao eixo principal. Esses são os raios notáveis. E para formar a imagem das lentes, nós vamos usar 2 raios notáveis. E nós começamos a análise das imagens para as lentes convergentes. As lentes convergentes, elas são parecidas com os espelhos côncavos. É claro que cada um apresenta um fenômeno óptico, né? O espelho é o fenômeno da reflexão. Agora, a lente, o fenômeno da refração. Mas há uma analogia entre os dois sistemas ópticos. Lá nos espelhos côncavos, a posição do objeto modificava a característica da imagem. Aqui, para as lentes convergentes, mesmo esquema, a posição do objeto vai interferir nas características da imagem. Começando com um objeto antes do ponto antiprincipal. Então, o objeto está antes do antiprincipal. Aqui é o antiprincipal, é 2 vezes o foco, né? Esse é o antiprincipal. Então, 2 raios. Um incidindo de forma paralela ao eixo principal, atravessa a lente e passa pelo foco. O outro raio incide passando pelo centro óptico da lente. Ele não sofre desvio. Aqui onde houve o cruzamento dos raios refratados, nós temos a imagem grava. Sempre que o objeto estiver antes do ponto antiprincipal, a imagem é real, invertida e de tamanho menor. Generalizando para RI-, real, invertida e menor. O objeto antes do ponto antiprincipal, real, invertida e de tamanho menor. Agora o objeto sobre o antiprincipal. A imagem é real, invertida e de mesmo tamanho. Então, RI igual, real, invertida e de mesmo tamanho, sempre que o objeto estiver sobre o ponto antiprincipal. Continuando a aproximar o objeto, agora colocando o objeto entre o antiprincipal e o foco.
Entre o anteprincipal e o foco, a imagem será real, invertida e de tamanho maior. Então, entre o anteprincipal e o foco, a imagem é RI+, real e invertida e de tamanho maior. Agora, o objeto sobre o foco. Sobre o foco, a imagem ela é imprópria ou a imagem se forma lá no infinito. E por fim, aqui para as lentes convergentes, quando o objeto estiver entre o foco e o centro óptico da lente. A imagem é virtual, direita e maior. Vamos anotar aqui, ó, VD+, virtual, direita e maior. Mais uma vez comparando com os espelhos esféricos. Lá nos espelhos esféricos, quando a imagem e o objeto estavam do mesmo lado, era real, imagem real. Agora, quando a imagem e o objeto estão do mesmo lado, a imagem é virtual. De maneira similar ao que acontece com os espelhos côncavos, as lentes convergentes apresentam as características da imagem de acordo com a posição do objeto. O objeto antes do anteprincipal, ρ-, sobre o anteprincipal, ρ igual, entre o anteprincipal e o foco, ρ+, sobre o foco, imprópria. E agora, entre o foco e o centro óptico, imagem virtual, direita e maior. Para as lentes divergentes, de forma similar aos espelhos convexos, nós temos uma única característica para a imagem, sempre VD-, virtual, direita e maior. Para lentes divergentes, a imagem é virtual, direita e de tamanho menor. Aqui está a imagem virtual, direita e de tamanho menor. A parte matemática das lentes trata das duas equações usadas lá nos espelhos. A equação proposta por Gauss e a equação do aumento linear. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem que é o F? Distância focal. Quem que é o P? É distância do objeto até a lente. Quem que é o P'? É a distância da imagem até a lente. E o I? O I é a altura da imagem. E o O? A altura do objeto. Mais importante do que as equações são os sinais. Muita atenção. Lentes divergentes, o foco é sempre negativo. Imagens virtuais, o P' é sempre negativo. Imagens invertidas, o I é sempre negativo. Memorizando essa questão que envolve os sinais. Só jogar nas equações sem considerar os sinais, há grandes chances de errar. As lentes apresentam vergências. A vergência é o popular grau da lente. A vergência nada mais é do que o inverso da distância focal. A vergência no sistema internacional é dada em dioptrias. Aqui, ó, dioptrias. E para que a vergência seja dada em dioptrias, o foco tem que ser dado em metro, sempre trabalhando com metro, unidade oficial de comprimento, de distância, portanto, a unidade oficial do foco. Vergência dado em dioptria e equivale ao grau da lente. E para encerrar, nós temos a equação de Rayleigh, ou a equação dos fabricantes de lentes, que diz que a vergência da lente, deixa eu escrever aqui, ó, a vergência da lente, ou seja, 1 sobre o foco, é igual ao índice de refração da lente, o índice de refração da lente, dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esses R são os raios. Nós podemos ter, vamos colocar aqui como exemplo, duas lentes. Essa aqui, ó, plano convexa. E essa aqui, ó, biconvexa. Opa, biconvexa. A lente plano convexa, ela tem um lado plano e um lado esférico. A lente biconvexa tem os dois lados esféricos. Se são esferas, se derivam de esferas, apresentam raios. Então, aqui na equação nós temos o raio 1 e o raio 2.
mas pode ser que não exista o raio 2. Se for uma superfície plana, o raio vai ser igual a zero, não temos raio. Se for uma superfície côncava, o raio vai ter sinalzinho de negativo. Se for uma superfície convexa, o raio vai ter sinal de positivo. Então, nem sempre, deixa eu voltar aqui, nesse caso, nós temos R1 e R2. Nesse caso, nós temos R1 e o R2 é igual a zero, porque uma das superfícies acaba sendo plana. Assim, analisamos uma das aplicações da refração, analisando as lentes. Conteúdo delicado, então analise os exercícios resolvidos e depois siga resolvendo a listinha de questões. Valeu, bons estudos e até o futuro!